do Senhor, meus irmãos, estamos aqui, estamos sumidos faz um pouco de tempo. O João mais um pouco de tempo, mas nós estávamos reformando o estúdio, os irmãos podem olhar que já deu uma mudada de novo, nós estávamos ampliando. E na última gravação que nós fizemos, alguém acidentalmente apagou. Mas faz parte, acontece, e hoje estamos aqui gravando mais um episódio. Vamos estar fazendo um debate com o nosso irmão João. Mas antes da gente entrar no nosso debate, eu vou pedir para você se inscrever no nosso canal. Você que nos assiste, você que nos acompanha, se inscreva no canal, nos ajude a crescer dentro desta plataforma. Curta e comenta o nosso vídeo. Para isso, você vai estar dizendo para o YouTube: ô YouTube, esse vídeo aqui é bom, ó, joga para mais pessoas. Assim você vai nos estar ajudando muito. E ore por este projeto também, para que esse projeto consiga crescer e se espalhar muito mais pela região do nosso país. Então, sem mais delongas, sem mais prolongação, vamos estar aqui com o irmão João. O irmão João, todo mundo já conhece, esse projeto já começou na casa dele lá. Começamos com um microfone e um sonho lá, eu, Daniel e João. O microfone numa pedra. Amarramos o microfone numa pedra lá e fizemos lá, mas saiu. E hoje Deus nos abençoou com esse estúdio aqui, para a honra e glória do Senhor. Então vamos começar então, João. Vamos entrar num pequeno debate hoje. A gente pode falar de um carinha um pouco importante. Só um pouquinho. Só um pouquinho importante? Escreveu 13 cartas. Pode falar de um tal de Saulo. Que tal? Saulo? Mudando de opinião. Saulo? A gente ia falar de algo, daí a gente mudou. A gente pode falar de Saulo. Paulo. De Tarso. Uma coisa assim. Paulo. Porque eu acho que, tipo, depois de Jesus, é claro, né, na Bíblia, ele é o cara talvez mais citado em toda a Bíblia. Ele escreveu 13 cartas. Ele foi um dos maiores, talvez, eu vou dizer que é o maior missionário pelo tempo dele. Ele não conseguiu pregar para tantas pessoas quanto ele queria, mas ele também não tinha tanta tecnologia quanto a gente tem hoje, né? Mas se comparar, se ele tivesse... Imagina se tivesse os recursos de hoje. O Dá cara ia de pra a pé, de barco, de cavalinho, quando não ia correndo, fugindo, né? Se escondendo. Hoje, imagina... Mas meu Deus do céu, hoje o missionário chega de Dodge Ram, todo apertadinho, quase estourando. Eu falo, meu Deus, que isso, cara? Um cantor sertanejo? Vai fazer o quê? Meu chapéu. Mas é interessante que a gente olha para Paulo, a vida de Paulo, e ele não começou da maneira que muitas vezes a gente esperaria que um cristão de fato começou. Muitas vezes nós esquecemos de como ele começou, né? Porque o que acontece? Isso é um bom exemplo para nós igreja. Que nós como igreja nós devemos cuidar muito. Porque até os que nos perseguem pode ser um dia se tornar os nossos irmãos. Nós devemos orar e buscar que esses irmãos se tornem, que esses futuros irmãos, que nós temos fé que eles vão crer, nós precisamos buscar com que eles também venham e orar por eles. Porque se a gente for ver, depois, antes de Paulo se converter, ele era quase um terrorista. Pior que os Zelófios lá. Olha. Não, ele vai dizer eu vou errar a carta. Mas não, é Filipenses, eu acho. Que ele fala, não é Filipenses, estou louco. Gálatas. Que ele era irrepreensível segundo a lei. Gálatas. Ele era irrepreensível segundo a lei. Então, tipo, tu olha pra um cara desse, pra um cara que se dizia ser irrepreensível segundo o que ele cria. Que, tipo, ele não era que nem os fariseus. Ele era fariseu, mas ele não era que nem a maioria dos fariseus. Ele, de fato, acreditava no que ele via. Ele olhava e falava, que é a palavra? A tal ponto que ele matava por isso. Até que um dia apareceu um tal de Jesus, todo mundo conhece. Espero que não conhece, vamos orar. Vamos receber Cristo. E a gente pode falar um pouquinho mais sobre a trajetória dele. Porque olhando para tudo isso aí que passou, toda essa questão de ele ter deixado de perseguir a igreja e ele ter chego à presença de Deus e se tornado o maior missionário, muitas vezes a gente não pensa. Tem muitos de nós, cristãos, infelizmente, nós rechaçamos a pessoa pelo passado dela antes de se converter. Nós muitas vezes olhamos para a pessoa e dizemos, essa pessoa era do mundo, essa pessoa era... vamos falar com a palavra do Novo Testamento. Essa pessoa era prostituta, era publicano, não merece salvação. Se a gente for olhar, o maior evangelista
O maior missionário de toda a igreja foi um homem que perseguia a igreja. Foi um homem que antes matou várias pessoas. Que apoiou o primeiro martírio. O primeiro martírio ele estava lá. Coitado de Estevão. Coitado de Estevão. Portanto, Nem participou do game. nem participou direito. Mas isso que é interessante. Onde acabou a história de Estevão, a Bíblia começou a história de Paulo. E nada é por acaso na Bíblia. Isso que é interessante. O que a Bíblia nos mostra que primeiro Estevão é um homem piedoso. Se a gente for parar, vamos ver um pouquinho. Tá lá em... Por acaso eu abri perto. Atos 8. Que muitas vezes nós não pensamos. Essa história é uma das histórias 7, 8 não. Uma das histórias que mais me tocou quando eu li isso aqui. Aqui é Estevão se defendendo. Foi o primeiro mártir da igreja. O primeiro homem a morrer por Cristo. Morrer pelo nome de Jesus. E interessante que ele não era um apóstolo. Ele não era um discípulo que estava ali. Ele não apareceu antes. Ele apareceu aqui como diácono. Um servo de Cristo. Mas a Bíblia diz que ele é cheio do Espírito Santo. Ele fala aqui ele está falando dos fariseus. E ouvindo eles isto, enfureceram-se em seu coração e rangiam os seus dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. E disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem, que está em pé à direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos do errado e arremeteram unanimemente contra ele. E expulsaram-o da cidade e apedrejavam, e as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um homem chamado Saulo e apedrejaram a Estevão, que o invocou. Eu tô por a divisão, peço perdão. Não tô chegando direito. Que em invocação dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz, Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. E no primeiro versículo do capítulo 8, aqui vai falar o seguinte, eu vou ler só uma parte dele. E Saulo consentiu na morte dele. Então, de fato, nós vemos a morte do primeiro mártir, nós vemos a origem de um dos primeiros e dos maiores missionários. Interessante que a Bíblia, muitas pessoas desqualificam a Bíblia, mas a Bíblia, ela não tem vergonha nenhuma de mostrar o erro dos seus personagens, dos heróis que estão dentro dela. Nós vamos ver Paulo, que muitos consideram, muitos historiadores, portanto, tem um artigo que eu fui ler que considerava Paulo um cristão antes de se converter. Porque pensem comigo, às vezes a gente não pensa porque a gente não está tendo aquela perseguição que a gente vivia antigamente. Eu acho, na minha humilde opinião, não sei se tu é dessa opinião, eu acho que é por falta do mover da igreja, que nós não sofremos a perseguição. Porém, Paulo, ele foi o cara que a Bíblia diz que ele arrastava as mulheres pelos cabelos, levava em praça pública. E as humilhava, depois as matava. Tanto homens quanto mulheres, a Bíblia deixa bem claro isso. Ele não tinha piedade de ninguém. Então pensem comigo, se um homem desse, que fez essas coisas horríveis, pode ser salvo, pode ser usado para a obra de Deus. Quem dirá o irmãozinho ali que muitas vezes os irmãos deixam de lado? Tá com um cheiro um pouco mais forte, ou não tá com roupa certa. Nós devemos pensar o seguinte, será que nós não estamos nos tornando, na verdade, fariseus? O que tu pensa disso, dessas palavras? Assim? É mais ou menos a minha linha de pensamento. Porque, para mim, como eu vejo hoje, alguns determinados pontos, e a igreja ela abrangeu um sistema de farisaísmo, não sei se é assim que fala, porque ela não aceita o novo, ela se prende ao velho, e todo mundo que não tá seguindo aquele caminho velho ali, tá errado. Eu digo mais, ela se prende à tradição. Se fosse isso aqui... Isso, falar exatamente isso, a tradição. Exatamente isso. E se não for daquele jeito, tá em pecado. Se não for daquele jeito, aí tu tá errado. Sim. Só que eles não sabem a origem, não sabem o porquê, não sabem como. Sim. Então daí tu tá jogando teu irmão, vamos botar, tu tá jogando o teu irmão porque ele não tá de camisa social, ele tá de uma camisetinha que nem a minha. Ali, ó, tá em pecado. E a gente sabe que tem gente no meio da igreja que é assim.
Tá de camiseta social e sem gravata. Exatamente. Ah, tá em pecado lá. Cadê a gravata lá? Ó? Me diz, no céu vai ter cabide, vai ter roupeiro, vai ter closet. Não, as moradas vão ter um closet. Não, Jesus vai chegar, ó. Esse aqui é o teu closet, teu terno tá ali. Aqui tem que andar de gravata, senão vai descer. Já tô avisando. Eu fico imaginando os apóstolos perguntando: o que é uma gravata? Cadê tua gravata? Cadê tua gravata? Cadê? Tá lá, cadê Paulo. Vazio do Espírito Santo. Mas cadê a gravata? Então a gente se apega em detalhes, a gente esquece que a palavra nós temos que pregar. Sim. O papel do homem, do pastor, de todo mundo é só pregar a palavra. E é o Espírito Santo que vai convencer. Se tiver que botar gravata, é ele que vai convencer. Sim. Se tiver que pedir perdão, é ele que vai convencer. Cara, a gente só prega. A gente não tem que chegar, vou pegar o Dani agora, eu vou moldar o Dani aqui. Não, a gravata, eu vou tirar os brincos, não, tira o brinco, não é assim. É o Espírito Santo que muda e convence. Sim. Nós pregamos o Evangelho. Aí a palavra fala que não é por força nem por violência. É o Espírito Santo que convence. E hoje a igreja quer pegar as pessoas e moldar. Nós não somos o olheiro é Cristo. Ele molda, ele faz. E se a gente não se encaixa, a gente é rejeitado. Eu vi um caso ali que bem sério. E procurei a fundo e é um caso real. Que o pastor, que se denomina pastor, expulsou um casal de irmãos da igreja porque eles não deram o dízimo e oferta. Jesus. Ficaram 3 meses sem dar o dízimo e oferta e expulsaram o irmão da igreja, que não tinha como congregar mais lá, porque eles não estavam dando dízimo, porque eles estavam apertados em casa, sem o que comer. Não estou generalizando todas as igrejas. É um Zé Ninguém que abriu uma igreja que se intitula pastor. Isso é triste. Aí como é que a gente faz daí? E o que acontece? A gente tem que cuidar muito, porque tem dos dois lados. Quando a gente está, por exemplo, numa igreja, a gente está no sistema, a gente tem que respeitar o sistema, infelizmente. Só que o que acontece? A gente não pode julgar o irmão. A gente não pode taxar o irmão pelo que ele faz. E outra coisa, vamos ser sinceros, a maior parte dos irmãos, a maior parte de nós, a gente se esforça, os cristãos se esforçam, nós devemos nos esforçar para se encaixar no padrão bíblico. O padrão bíblico já é elevado. Já é muito elevado. Só teve um que zerou a trem. Só teve um. E depois dele ele falou, tá, agora vem junto. Mas o que acontece? E o que acontece? Jesus disse para os fariseus, depois eu li esse versículo, ele fala o seguinte: vocês não passam a porta e não deixam ninguém passar. O que acontece? O que ele está dizendo? Vocês não são salvos e não deixam ninguém ser salvo. Trancando o caminho. E aqui ele vai falar, não é eu que estou falando, é o próprio Cristo falando aos fariseus. E vocês podem pensar, os fariseus era outra coisa. Não, era a mesma religião que Cristo professava. Só que eles focavam nas tradições, que não iam segundo a Bíblia. Que ele fala o seguinte: bem invalideis o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição. O que ele está falando aí é: vocês pegam o mandamento de Deus, vocês invalidam ele, vocês transformam ele em nada e colocam a tradição. E isso que é louco. Que isso não pode ser, não é essa a ideia de Cristo. Senão ele não teria pregado contra os fariseus. Porque acontece, os fariseus, eles eram o povo de moral mais elevada. Porque tinha os herodianos, que eram vendidos para Herodes. Tinha os saduceus, que eles eram contra a ressurreição, que vai contra a Bíblia. Tinha os zelotes, não preciso nem falar, que eles eram terroristas. Tinham os essênios, que eles eram um povo que se isolava. Eles também erravam por não estar focados por eles não quererem se interagir com a sociedade. Por não quererem levar a palavra à sociedade. Eles também estão errados. E tinha os fariseus, que eles seguiam a Bíblia à risca. Mas eles colocavam suas tradições acima disso. E eles pregavam as suas tradições como se fossem lei. Sendo que não o é. E Paulo saiu desse meio. E claro, não era todo fariseu que era ruim. Portanto, que o próprio Cristo. Nós temos 2 exemplos de bons fariseus que a Bíblia fala. Gamaliel, que o cara, poxa, se não virou cristão, chegou perto. E um outro que fala em Marcos, que não fala o nome, que o próprio Cristo fala para ele: não está longe do reino dos céus. Tu não estás longe do reino do céu. E Jesus fala isso é muito impressionante, principalmente para um fariseu. Então o que acontece? Olhando para isso, nós devemos cuidar. Porque às vezes, de um lado, nós temos a super tradicionalismo, que nos corrompe, e do outro nós temos o liberalismo, que nós devemos andar no equilíbrio.
Porque o liberalismo, ele vai invalidar a Bíblia falando, não, a graça. Eles transformam a graça no que ela não é, libertinagem. Exato. Que Judas fala. Então o que acontece? Nós devemos cuidar, porque é como se nós estivéssemos andando em cima do morro. De um lado, tu tem um abismo, do lado tu tem um baita de um abismo de trevas do liberalismo, que leva à morte, e do outro nós temos uma grande planície de pedras que leva à tradição. Nós devemos andar entre um e outro e entender de que um lado nós não devemos nos tornar frios e rígidos, que não aceitamos, por exemplo, que pessoas que não conhecem a Cristo, que isso que é engraçado, nós queremos impor, nós como igreja, não estou falando nós, mas muitas vezes a igreja quer impor, a igreja que não é de Cristo, quer impor padrões a pessoas que nem confessam Cristo. Exato. É que nem por exemplo, vamos pegar alguém de outra religião, um muçulmano, querer que a gente faça jejum no Ramadã, sendo que a gente não confessa a mesma religião. Então o que acontece? Antes de nós queremos cobrar padrões elevados de irmãos que ainda não são convertidos, vamos apresentar Cristo a eles. Porque quando eles conhecerem a Cristo, quando os irmãos quando esses irmãos conhecerem a Cristo, reconhecerem quem Ele é, de fato dizerem, esse é o meu Senhor, Deus tratará deles. Claro que nós devemos estar ali para auxiliar, mas com amor. O amor, e nós vamos ver que o próprio Paulo fala, vocês têm que corrigir uns aos outros, claro, mas no amor. E se a gente for ver, muitas vezes a gente interpreta, tem que ser, tem que ser grosso. A gente vai ver que Jesus só foi rígido, mais rígido, com os fariseus. Exato. E com quem estava próximo. Na verdade, isso já eu falei, acho que nos primeiros podcasts, a gente não pode falar com o mesmo vigor com um recém-convertido e com um crente que já tem 30 anos na cara, que não era nem pra estar falando pra um crente de 30 anos na cara, né? Mas se a gente parando pra olhar, eu vou citar um exemplo que aconteceu comigo. Isso aconteceu comigo. E eu vi a sabedoria, eu entendo hoje a sabedoria que meu pastor teve para lidar com esse caso que aconteceu comigo, não é de ninguém, é comigo. Eu tava com o cabelo grandinho, tipo do João, assim, mais ou menos. Eu sempre gostei de deixar o cabelo grande. Eu prefiro. Nunca fui muito de cortar o cabelo. Aí o irmão do meu tio perguntou, tu serve de modelo pra mim lá no estúdio lá, eu preciso ensinar um platinado pra um guri no curso, tô sem ninguém. Teu cabelo tá grande, tu quer, eu te faço, não te cobro nada. Eu digo, tá, vou lá tirar esse apoio. Eu platinei o cabelo. Lancei o platinado. Eu lembro. Quando eu botei os pés na igreja, meu pastor virou assim, me olhou lá em cima na galeria. Ele se levantou, ele vem andando, subiu as escadas, parou do meu lado, me olhou e não disse nada. Eu falei, agora mesmo, olhei pra ele, comecei a rir. Ele não disse absolutamente nada, perguntou como é que tá o som, conversou, desceu. Cara, não deu 2, 3 dias, eu me senti tão constrangido. Eu não conseguia botar os pés ali pro altar, ali eu não conseguia. Eu fui lá e rapei o cabelo. Eu me sentia constrangido. Meu pastor não me falou nada, ele não mandou cortar o cabelo. Sim. Ele não mandou ir lá e rapar a cabeça. Eu me senti tão constrangido, eu falei, não posso estar assim. Eu fui lá e rapei o cabelo. Eu odeio rapar o cabelo, não gosto. Eu tenho medo de ser careca, irmão. Eu tenho medo de ser careca. Eu não quero ser careca, eu gosto do meu cabelo. Eu não gosto de cortar cabelo. E eu rapei o cabelo. Porque eu me senti tão constrangido naquele dia ali. Foi meu pastor que falou? Não. Mas eu creio que foi o Espírito Santo que me constrangeu a mudar assim. Não tá legal. Sim. Tu sente que tem que mudar. Então eu fui lá e rapei o cabelo. Mas o meu pastor não falou nada. Ele não me botou contra a parede. Se tu não cortar o cabelo, tu não pode mais. Tu não pode. Então, a gente vê isso assim, a sabedoria que ele teve na hora, ali de cuidar ali. Porque comigo podia ser diferente. Mas uma palavra colocada errada por uma pessoa certa, tu afasta ela dos caminhos do Senhor e tu tá sendo pedra de tropeço. E a palavra diz, não seja pedra de tropeço. A palavra que é Cristo diz o seguinte, é melhor que seja amarrada uma pedra no pescoço da pessoa ser jogada ao mar do que fazer um dos meus pequeninos tropeçar. Então, é sério o negócio. Não é eu que tô falando, reclama com ele. Mas entrando na onda que o João tava falando ali, se a gente parar pra olhar, a gente dá crédito aos mais antigos. Sempre aos mais antigos. A gente olha os mais antigos, a gente tem respeito porque são mais antigos, tem mais sabedoria, tem mais experiência, mas não significa que eles
estão realmente perto de Deus. Os fariseus, eles tinham todo o conhecimento. Eles conheciam toda a palavra. Só que o problema dos fariseus é o problema de Israel inteira. O problema ali do povo ali. É o nosso problema também dos cristãos. É se contaminar com a cultura. É se contaminar com... Como é que eu posso dizer? Tradição. Com a tradição, se contaminar. O povo se contaminou com o povo do Egito lá, o povo se contaminou. Onde o povo ia, com quem eles... Mano, com quem eles se encontravam, eles se contaminavam com aquela cultura. Em vez de eles contaminar o povo com a cultura deles, não, eles se contaminavam. E depois eles se contaminavam com a própria cultura. Com a própria cultura, eles se perdiam entre si mesmo. E isso acontece com nós também, se nós não vigiar. Se a gente entrar nesse tradicionalismo, fanatismo, isso... Não, porque eu sou assim, isso é da minha terra, não é assim. Tu até fala que não é daqui, nós somos um peregrino, até da onde, então? Tu nasceu aqui só. Tua terra tá lá em cima, lá na moradia, lá 2 andares, lá esquadrejada, tudo bonitinho. Claro que muitas vezes é. E isso que é interessante, a gente falou um pouquinho antes do podcast. Se a gente for parar pra ver a Bíblia, o Antigo Testamento inteiro é o povo de Israel pecando, sacrificando a outros deuses, fazendo isso aí. E Deus não deixava de falar com eles. Deus mandava profetas, mandou Jeremias. Jeremias não chegar lá no céu, pô, Jeremias. Tá, Jeremias sofreu. E ele não deixou de falar. Mas é interessante que ele deixou de falar com o povo de Israel quando o povo de Israel começou a pender pro outro lado. E eles saíram daquela coisa de liberalismo, em vez de andar reto, andar em direção a Cristo, em direção a Cristo, eles começaram a se direcionar para super tradicionalismo. E o que acontece? Deus, nós não vemos profetas nesse momento. 400 anos sem profeta. Por quê? Porque o coração deles se endureceu. O próprio Cristo fala isso. E o que acontece? Mesmo os mesmo eles idolatrando, mesmo eles mandando criança, matando criança. Isso aí vai cair no canal. Mesmo eles matando criança a Moloque, a outros deuses. Deus não deixava de falar com eles. Agora, eles deixaram de fazer tudo isso. Só que quando eles endureceram o coração deles, pensando, agora eu sou bom. Cristo, Deus resiste ao soberbo. Deus falou, tá bom, vocês querem viver? Vivo. Mandou o Elias, que é João Batista. Morreu. Foi morto, decapitado, por causa de uma guria que dançou. Jesus foi crucificado numa cruz. A própria palavra. Isso que é interessante, eu li hoje isso. O que acontece? A palavra é a parábola dos vinicultores maus. Que é o quê? Um homem construiu uma vinha. Uma vinha é um campo de uva, onde planta uva. Lá ele deixou tudo desse jeitinho e contratou vinicultores para cuidar dessa vinha. O que acontece? Chegado o tempo, esse patrão, ele manda um homem lá buscar o que é dele, né? Porque afinal a vinha é dele. Não era dos vinicultores, era dele. Os vinicultores, eles eram contratados. O que acontece? A Bíblia vai dizer que eles batem nesse homem. Os vinicultores batem nesse homem. Ele volta ao seu senhor. O seu senhor manda outro homem. Isso que é interessante, a gente vê uma escalada da violência. A palavra vai dizer o seguinte, que eles batem na cabeça, em específico, para demonstrar que foi maior do que foi antes. Depois esse senhor manda outras pessoas. Eles matam parte e parte deixam viva. Ou seja, nós vemos uma escalada. Até o ponto que o Senhor fala, eu vou mandar o meu filho. Porque esse eles vão respeitar. Porque a Bíblia diz que os vinicultores mataram o filho. E depois a Bíblia vai dizer que o Senhor foi e destruiu os vinicultores. Então o que acontece? Nós devemos cuidar muito disso. Porque acontece, se o povo de Israel endureceu tanto o coração que no auge da tradição deles, eles endureceram tanto o coração que mataram o Filho de Deus. Quantos de nós, muitas vezes, nós não matamos o Filho de Deus pela tradição? E a Bíblia diz que Cristo foi crucificado uma vez e não vai ser de novo. A rocha foi batida uma vez, não vai ser batida de novo. Portanto que Moisés, que é um exemplo para nós, ele não entrou na Terra Prometida depois de ter batido na pedra. Porque a pedra já tinha sido ferida. E para quem lê um pouquinho sabe que a pedra representa Cristo. Então o que acontece? Muitos de nós queremos colocar de novo Cristo na cruz com a tradição. E essa questão? Nós devemos tirar aquela ideia de que eu sou tradicional e eu sou bíblico. Tem essas duas diferenças. Uma pessoa bíblica é uma pessoa que anda segundo os princípios da Bíblia. Nisso, nós devemos ser radicais.
Radical no sentido de raiz. Tipo, voltar ao que os apóstolos pensavam da Bíblia. Voltar àquela ideia. Agora, sobre a tradição passa. A tradição muda, a tradição morre, a tradição vive. Então, tipo, por que nós vamos batalhar por ela? Sendo que nós não batalhamos pela palavra de Deus. Quantos irmãos que os irmãos conhecem nas suas igrejas? Não estou falando para acusá-los, mas para orar por eles. Que muitas vezes estão em pecado, estão fazendo coisas, estão distantes dos caminhos do Senhor e estão na igreja. E tu vai ver a pessoa tá de gravata, a pessoa tá de terno, a pessoa tá com o cabelo na régua, a pessoa, olha, fala bonito, mas do que adianta? Vai chegar no céu, não vai chegar no céu, né? Vai parar, não te conheço. Chegar só na porta, só a porta. Vai ser só a porta fechada ainda. Então, a gente ia falar de Paulo, mas a gente começou a falar da tradição. E o que acontece? De novo, a gente não tem que desonrar a tradição. A tradição teve o seu papel. A tradição, eu gosto de uma frase que diz que a tradição é a fé dos que já foram. O povo de antigamente, o povo que antes, eles viam essas coisas como importantes porque elas eram importantes no tempo deles. De fato, eles pregavam aquilo ali porque para eles aquilo ali era decência. E aí decência é bíblico. Mas hoje, o que é decência? Nós devemos tentar entender o seguinte, que decência não muda. A decência bíblica não muda. Porém, a tradição pode mudar. Por exemplo, se a gente for numa tribo indígena da vida. Não é indecente para eles, por exemplo, andar sem camisa, sem camiseta. Para nós é. Imagina numa igreja sem camisa. Pra nós, culturalmente, isso é horrível. Uai, desrespeito. Pra eles, não. Eles vivem assim. Daí acontece. Isso é um evento cultural. Não tô falando, tipo, sacrificar criança. Que daí isso sim tem que ser combatido. Tem coisas que são da cultura da pessoa que não precisam ser combatidas. Depende, claramente. Mas o evangelho nos dá essa liberdade. Até o nosso próprio culto. O culto que a gente faz, que a gente ora, lê a Bíblia, a pregação, é cultural. O jeito que a gente faz é cultural. Porque a Bíblia não deixa especificado, tu vai fazer isso. Se Cristo quisesse, a gente ia deixar, escreve aí. Primeiro tu vai orar, depois tu vai cantar 2 hinos do morado. Podia. Depois um hino da harpa, depois tu vai ler a Bíblia. Nem tinha a Bíblia. Era um monte de rolo. Nem tinha a Bíblia direito, tu lê a Bíblia. Então acontece. Se a Bíblia nos dá essa liberdade, se a Bíblia nos libertou do pecado, nos libertou da tradição da morte, por que nós vamos voltar a ser presos? Foi o que Paulo falou a Gálatas, que foi uma das primeiras cartas que Paulo escreveu. Ele fala o seguinte, vocês estão tornando a ser escravos pela circuncisão. Então o que a gente tem que cuidar é que agora a gente não é escravo de tradição nenhuma. A gente é escravo de Cristo. Claro que daí, para falar um pouquinho mais sobre a tradição, para os irmãos não ficarem escandalizados, a gente precisaria falar de autoridade. Princípio de autoridade. Quando a gente fala sobre tradição, a gente não está falando para os irmãos que vivem numa igreja mais tradicional sair agora aí de bermuda na igreja. Se a igreja de vocês não aceita isso, respeitar isso. Só que a gente tem que cuidar é como a gente vai ver as outras pessoas. A gente tem que amar as outras pessoas. Porque o que acontece? A Bíblia nos diz que tem uma autoridade, por exemplo, o nosso pastor. Claro que essa autoridade vai até onde a Bíblia permite. Depois disso, nós podemos ir contra tudo que vai contra a Bíblia. Mas, por exemplo, se o pastor entende que, de fato, para subir no púlpito tem que ir de gravata, coisa assim, lá, passar gel no cabelo, não sei, ungir a cabeça. Para fazer isso, nós devemos seguir pela autoridade que Deus colocou sobre o pastor. Isso que muitas vezes nós não entendemos. Muitos irmãos são rebeldes e erram exatamente por isso. Porque acontece, uma igreja tem normas e tu tem que seguir essas normas. Não tá feliz? Ora. E se for da vontade de Deus, troca de igreja. Hoje em dia, e é complicado falar trocar de igreja, né? Tem igreja pra cada gosto. Tem igreja pra cada gosto. Mas o nosso padrão é a Bíblia. O que acontece? Se tu tá numa igreja bíblica, só que, por exemplo, prega um pouquinho, fala que tem que usar esse tipo de roupa, usa na igreja.
Para não escandalizar o teu irmão, que também tem a lei do amor. Isso que muitas vezes nós não entendemos. Tem irmãos que, de fato, eles têm uma ideia certa contra a tradição, mas eles não entenderam o amor. Que, por exemplo, nós, por amor aos nossos irmãos, nós devemos deixar de comer alguns alimentos que fazem com que eles se escandalizem. Não é eu que estou falando, é Paulo falando a Romanos. Não me pergunte o versículo, que eu esqueço. Mas é Paulo falando aos Romanos. Que ele fala o seguinte: sede submissos pelo amor. Suportai os fracos na fé. O próprio Paulo vai dizer o seguinte: se a pessoa é focada muita coisa em tradição, em coisa assim, ela é fraca na fé. E essa questão, tu vai fazer essa pessoa cair. Tu vai fazer essa pessoa pecar. Só porque tu quer, por exemplo, usar... Só porque tu... Um platinado? Não, Tava na régua. Só porque tu quer usar corrente, só porque tu quer usar tatuagem, assim, tu quer fazer o teu irmão pecar? Pô, o teu irmão tu vai ver pra eternidade o cabelo platinado? Paz. Mas aí que eu pergunto, cara, eu te pergunto assim, né? A palavra diz assim, né? Tá, se comer carne pra escandalizar o teu irmão, não come, então. Uhum. Tá, mas se o irmão se escandalizar, ele não vai me escandalizar também. Então era pra ele também, fica quieto. Mas aí vem a questão. Exatamente, aí vem a questão. Não, mas também tem que ficar quieto, né, mano? Se ele se escandalizar e me escandalizar, então tá me escandalizando, então também tem que ficar quieto. Mas isso que a Bíblia vai falar. Exatamente isso que acontece. Esse irmão que vai se escandalizar, normalmente ele é fraco na fé, ou iniciante na fé. E como a Bíblia diz, cuidado para não fazer os meus pequeninos tropeçarem. E os pequeninos ali eu interpreto, uma das interpretações que eu tenho, não é só as crianças, como ele fala ali, mas os novos convertidos. Sim, todos, na verdade. Sim, mas principalmente os novos convertidos. Porque, por exemplo, tem coisas que eu consigo falar com o Bruno porque ele já tá há um bom tempo na fé, ele já conhece. Agora, por exemplo, tem coisas que se eu falar pra um cara que chegou ontem, ele vai ficar... Vai sair na igreja no mesmo momento. Isso que nós devemos cuidar. E quando a lei do amor fala disso, é pra pessoas que já são maduras. Não, e outra. Não, e outra. Parem de fazer fofoca na igreja. Isso. Porque o irmão que chega hoje vai estar ouvindo, ele vai estar escandalizando. Pá, mas esse aqui é assim, eu não volto mais. Você ficar falando da vida do pastor, do irmão, da irmã, da saia que a irmã foi, do salto. Se tu é jurado pra estar julgando os irmãos agora. Ou ele vai se escandalizar ou ele vai entrar na onda. Então, isso que é perigoso. Vai ser mais um mentiroso. Vai ser mais um... Então, não, irmãos, eu vou ser bem sincero. Depois... Às vezes, não é que você tem que ser sal grosso, sabe? Mas às vezes os irmãos que falam demais tem que cortar. Sim. Cara, uma vez eu tô ali, irmão louvando, entregando tudo no louvor, eu ali, uma conectividade com Deus assim, se eu erguesse ali, acho que ele me puxava. Mano, tava tão bom. Chegou alguém do meu lado, botou as mãos nas grandes assim, na galeria. Eu não senti Deus. Não roda a conexão. Eu falei, assim, ó, quem sabe é tu que tá prestando um culto ruim pra Deus. Quem sabe é tu que não tá prestando um culto bom pra Deus, tá julgando os irmãos aí. Acabou de roubar minha adoração. Eu fiquei tão brabo, mano. Eu tava numa adoração tão boa e aquela pessoa vem com um comentário desnecessário. Aí que a gente tem que cuidar. Porque, eu vou te ser sincero, tem vezes, eu brinco, que às vezes a pessoa fala uma coisa, eu não sei o que acontece, queima isso aqui tudo, as costas vão pegando fogo. O jogo começa, vai virar uns pessoas super crentes. Não, vai queimando tudo isso aqui. Daí tu fica, Jesus, ajuda. Mas o que acontece? Isso que a gente tem que cuidar. Irmãos, o nosso pastor, o pastor Cipriano, um dos nossos pastores, ele fala muito disso. A Bíblia diz que o mentiroso agrada ao seu pai. E nós sabemos que nosso Deus é o Deus da verdade, não é esse pai que ele fala. Mas a Satanás, a Bíblia diz o quê? Outro versículo que ele cita é que nós não devemos ser diabolos, que é diabo. Que a mentira, a fofoca provém diretamente do diabo. E essa é a maior ferramenta que o diabo usa para matar a igreja. Isso que a gente não abre os olhos. A gente tem que abrir os olhos para isso. Por exemplo, a Bíblia fala muito mais sobre fofoca do que sobre, por exemplo, homossexualismo. A Bíblia fala muito mais sobre fofoca, fala muito mais sobre mentira, sobre arrogância, do que pecados, por exemplo, sexuais. Por quê? Porque esse tipo de coisa, muita gente pensa, não é tão pecado assim. É um mal silencioso. É um mal silencioso. Então, isso que é interessante. Tiago,
Tiago, que ele era irmão de Jesus. Antes ele não era convertido, depois que Jesus ressuscitou, ele se converteu. Quando ele escreveu sua carta, não é o mesmo irmão de João, não vamos confundir. Ele fala o seguinte: vocês têm que controlar a língua. E Provérbios vai dizer o seguinte, que a língua é como se fosse uma arma. Ela pode dar vida, e pode dar morte. Ela pode matar e pode dar vida. E aquela coisa, como pode... E Tiago faz essa pergunta exatamente, falou antes, né? Como pode de uma fonte sair duas águas? Daí ele fala o seguinte: mas de você sai. Isso que ele tá falando, o mais impressionante é que de você sai duas águas. E essa é a questão. Nós adoramos, como tem uma música que é inspirada em Tiago, que fala o seguinte: a mesma boca que num domingo bendiz a Deus, na segunda fala mal do irmão. As mesmas mãos que dão glória a Deus num dia, no outro dia são contra os seus irmãos, pecam. Então o que acontece? Nós devemos buscar ter esse temor. Eu não sei o que está acontecendo com a igreja, que a gente tá... Não é que está acontecendo, sempre aconteceu isso. É falta de vergonha na cara. É falta de... sem vergonha. Não me desculpa, não tô pedindo tua desculpa. É sem vergonha, cara. Sabe o que tem que fazer, não faz. A Bíblia fala, se da tua boca vai sem palavras torpes, fica quieto, não fala. Se tu vê que se acalorou o negócio, sai fora. Eu tô aprendendo. Cara, é difícil. 5 anos atrás eu acho que eu saía no braço com alguém dentro da igreja. Não, tá falando sério mesmo. Deus me transformou muito. Eu era muito estressado, ainda sou um pouco. A gente tem que orar muito. Porque acontece? A gente pode pecar de coisas... Por exemplo, João, por acaso, tinha que ser João e Tiago. João e Tiago, eles estavam irados com uma cidade, se eu não me engano, em Samaria, para não errar. Exatamente, cai fogo! Ele falou, Jesus, o pior é que eles perguntaram, Senhor, o Senhor quer que a gente ore para cair fogo? Daí Jesus olhando, não. E isso não tá só em The Chosen, tá aqui. Daí meu lucro vai aonde aí? Eles querem destruir a cidade. Daí ele falou o seguinte: o que vocês estão querendo fazer, seus malucos? Então acontece, irmãos, a gente tem que cuidar isso. A Bíblia diz que o homem que controla a sua língua controla o seu corpo todo. E como é que a gente vai controlar a língua? Irmão, de onde que flui as palavras da nossa boca? Se não do nosso coração. A Bíblia diz que como é que... A boca fala, o coração é cheio. Eu confundi tudo. Mas tá. Então o que acontece, gente? A gente não vai... Eu vou falar. A gente não vai... Eu vou falar... Fala. A gente não vai falar coisas de Deus vendo focalizando. Exato, vendo casos de família. Vendo casos de família. Não, por favor, cara. A gente não vai falar de Deus se a gente pensar em coisas malignas. A gente tem que pensar no que edifica. Irmãos, isso que a gente tem que cuidar. Muitas vezes, e isso que é desculpa que às vezes o irmão fala, e isso que a gente tem que cuidar, que a gente não fala pra orar do irmão, mas muitas vezes a gente tá falando só pra o nosso ego. Porque quando acontece, falar mal do irmão nos faz tipo, eu sou melhor que ele. E a Bíblia diz que Deus resiste aos arrogantes e ele humilha os orgulhosos. Ou seja, se tu não se humilhar diante de Deus, pedir pra Deus te curar, cuidar de ti, tu vai ser esmigalhado. Nós seremos esmigalhados. E eu vou ser bem sincero. E pisados. Cair na mão do homem lá de cima lá Gente, isso que é engraçado. Que o povo normalmente quer muito ter aqueles dois lados, né? O povo da libertinagem e o povo da tradição. Essa questão, Deus é amor, sim. E por ele ser amor, ele é justiça. Além de ele amar a humanidade, ele ama a sua palavra. E a sua palavra diz que vai pro inferno. Que não controla a língua. Então, tipo... Ó, pegando o gancho do João. Vamos lá. Como é que começou no céu a ladaia? Começou com o quê? Com fofoca e intriga. Tu vê aquele trono lá? Não, vamos subir lá, né? Tá livre. Começou o quê? A causar o quê? Divisão. Sim. Através da fofoca, através da intriga. E da fofoca e da intriga surge a rebeldia, que a Bíblia vai dizer que é o mesmo pecado do diabo. Então, gente, o que acontece? Isso que é interessante. Tu vai ver o começo do povo de Israel. Interessante que a Bíblia dá um foco imenso na murmuração do povo.
ela fala, e o povo murmurava. Portanto, que eu acho que Moisés estava tão bravo que ele escreveu lá. Moisés, o homem mais calmo da terra. Moisés subia pro monte, vai, eu vou subir no monte, não vou descer tão Eu vou cedo. ficar lá. Cuida aí que seguinte, quando eu voltar a gente resolve. E isso que acontece, gente, a gente tem que cuidar que da fofoca, da língua. A Bíblia diz que da língua do homem, do coração do homem, que sai da língua. Não, do coração do homem, que vai fluir depois de sair da língua, fluem todos os maus, os males. A boca só vai falar o que tá dentro de ti. Sim. E pegando coisa de Paulo. Irmão, O João gosta de Paulo. eu gosto de Paulo. Paulo é gente boa. Não, irmão, o cara, só pra gente ter uma ideia, ele falava tanto disso. Ele morreu decapitado em Roma. Por amor ao evangelho. Isso que é a questão. Nós devemos entender que por amor a Cristo nós já estamos mortos para todas as coisas. Daí o cara fala o seguinte: não vou fazer isso porque não. Tu tá com muita demanda pra quem tá morto, como disse um cara. Tu tá querendo muito, mas tu tá morto, irmão. Tu tá morto pro pecado, tu tá morto pras coisas dessa vida. Tu tá vivendo pra Cristo. E o que acontece? Tu tá cobrando do teu irmão o que nem tu consegue fazer muitas vezes. Exatamente. E o que acontece? A Bíblia diz, quando a Bíblia diz não julgueis para não seres julgados, ela tá falando por quê? Porque o mesmo julgamento que vocês fizerem, Deus vai usar. Vai chegar no dia do juízo, tu vai falar, o irmão mentiu pra mim, fala tudo isso aí, fala, tu tá encarando ele mentiu. Engraçado, né? Pai, engraçado, né? E, gente, a gente não vai, essa questão, os salvos não vão para o inferno. Mas tudo que a gente fez, a gente vai prestar conta. Vai, E, aqui. cara, pra quem ama Deus, imagina tu chegar e Deus falando, tu vai entrar pro céu, vai. Mas, Primeiro. mentiu, pecou, fez isso aqui, não se arrepende. Não, se não se arrepender, não vai pro céu direto. Então, mas o que acontece? Ele vai falar, tu mandou esse irmão pro inferno, esse aqui foi também, aquele lá foi também. Imagina, o próprio Deus falando, isso aqui. Vai pegar todas as obras, tudo que tu fez. Eu fui bom, vai passar, não é palha, vai pegar fogo, vai ficar. Vai sair Deus pegando nada. Vou dizer assim, não tem obra. Não. Não tem coroa pra ti, não tem obra, não tem. E a Bíblia, não fez. E a Bíblia diz que eu não entendo direito o que acontece, mas a Bíblia diz que nós vamos ser purificados pelo fogo. O que quer dizer ser purificado pelo fogo, eu não sei. Mas eu acho que não é bom. Porque acontece, a Bíblia diz que quem não for pelas obras, que as obras são importantes. Às vezes a gente não entende, a gente não é salvo pelas obras. Mas as obras, elas acompanham a fé. A fé é a semente, as obras são o fruto. Então, se a fé não florescer, não crescer, ela não vai dar fruto. E a Bíblia diz que nós teremos que ser, se não houver obras, nós vamos ser purificados pelo fogo. E fogo, nós sabemos que toda purificação é boa, mas não imagine como vai ser isso. Ou o que quer que vai ser isso. Mas o que acontece, gente? A Bíblia diz que se nós não fazemos as coisas para Deus, fazemos apenas ao homem, e no homem não é só, ver o pastor, que a gente tem que fazer também coisas para os homens se ficarem, não orgulhosos, mas ficarem felizes. Por exemplo, o pastor, nós devemos honrar o nosso pastor, nós devemos honrar o nosso líder, fazer coisas com que agradem a eles também. Mas em primeiro lugar, agradar ao Senhor dos Senhores, ao Rei dos Reis. Que nem a própria Bíblia diz, um soldado, ele faz de tudo para agradar seu general. Ele faz de tudo para agradar seu general. Quanto mais nós que temos um Deus vivo, que saiu da cruz, não está mais na cruz. Um Deus vivo que olha para nós e que um dia há de julgar os vivos e os mortos. Gente, tem que causar um temor na gente. E tu pode dizer, eu não sinto esse temor. Irmão, tu entende que isso é errado, eu entendo. Chega mais perto de Deus. Porque Isaías só percebeu que ele estava errado quando ele viu Deus. Ele falou o seguinte, ai de mim que sou homem de impuros lábios e habito no meio de um povo de impuros lábios e os meus olhos viram o rei. Cara, ele percebeu isso naquele momento que ele estava diante de Deus. Então o que acontece? Se tu não sente temor de Deus, tu não tá tendo um tempo com Deus, com a palavra de Deus, um tempo de qualidade com Deus.
E eu vou falar o seguinte, não deixa pra depois. Existe uma coisa na Bíblia, que a Bíblia foca muito, que é as primícias. O primogênito, o primeiro do rebanho, a primeira colheita. Tudo em primeiro lugar. Nós devemos deixar Deus em primeiro lugar. Pegando ali o teu gancho ali que tu falou sobre sobre primícias, tudo ali, olhando ali. Tu falou um pouquinho antes sobre só os profetas, acabou falando ali sobre um pouco sobre Paulo também, que ele falava sobre os irmãos e sobre esse cenário que nós estamos do religiosismo ali, quase num sistema de farisaísmo ali, não sei se é essa a palavra. Uma coisa que a gente não se atenta é um cenário cristão que nós estamos. Sim. A gente fica muito acomodado, a gente é que nem um sapo numa panela de água gelada, que é colocada ao fogo e ela vai esquentando gradualmente. A gente não nota a mudança. A gente vai ficar ele até ser cozinhado. E é assim que o diabo faz com a gente, pra gente não perceber. Ele é sutil nas mudanças. Ele não chega como um carro a 200 por hora e bate. Não, ele é sutil. E se a gente olhar o nosso cenário cristão hoje, vocês viram a mudança que teve de gente, de pastores saindo, de cantores renomados saindo, muita gente que foi, vamos dizer, destronados, estão saindo e dando lugar para uma nova geração. E se a gente for parar por aí, a gente não olha, a gente não dá muito crédito aos pregadores mais novos. Mas teve uma profecia que foi falada, e eu acredito que seja muito de Deus, do evangelista Jonathan Carlos, que ele fala num congresso da UMADEP. E a profecia, cara, ficou muito marcada. Pra mim ficou muito marcado, porque falou com aquela moça ali que ele falou, e falou muito comigo também, porque fala da nossa geração. É uma profecia que se volta pra nossa geração também. Que ele disse pra ela assim que mais ou menos, sou eu Deus que falo contigo assim na terra. E respondeu a oração dela. E acrescentou mais, tu diz que não é capaz, tu diz que não consegue, mas eu tô te levantando. Eu vou destronar muitos, vou tirar muitos tronos, acho que até comentei com o Dani uma vez, vou tirar muitos tronos, vou tirar muito microfone de mão, eu vou tirar muitos tronos. Ele ainda fala que vai colocar um microfone na mão de pessoas novas, que ele está levantando uma geração que está escondida. E essa geração é a geração do avivamento, e ela fazia parte disso. Sim. Então eu creio que não está longe. Não. Eu creio que essa mudança a gente não está... Esse dia eu parei para pensar, disse, cara, olha o cenário mudou. Muitos cantores saíram. Olha só, Leonardo Gonçalves, o Kemuel, mano, muita gente, a Priscila Alcântara, muita gente saiu. E olha a geração nova que Deus está colocando, pessoas humildes e pessoas que não eram conhecidas, Deus está exaltando. Sim. Deus está colocando. E olha, e tudo fecha com o que ele falou. E se a gente não se atentar, a igreja não se atentar, Jesus vai vir, vai levar os seus, e a gente não vai ver. Porque a gente está com os olhos fechados, assim como o povo de Israel negou a Cristo como seu Salvador. A gente vai também, não vai ver Cristo vir e levar a igreja, porque a gente fica fechado, não vai ser assim que Deus vai vir. Não, é mentira que ele falou. Ninguém sabe quando vai ser o avivamento. Não, é mentira. Não é assim. A gente fica fechado nessas coisas e a gente não fica atento às mudanças e vê que a mudança fecha com a profecia que o irmão falou. Sim. A gente não dá crédito, a gente não acredita que existe profeta ainda. Sim. O profeta que a gente acredita é o profeta que diz: João, meu Deus do céu, tu vai receber uma bênção. Teu CPF é 865-624-115577. E vai cair um pix lá. É nisso que eles querem acreditar. Mas aquele profeta manda 10% que fala, do pix pra eu. aquele profeta que fala, que te manda um alerta de Deus que diz: vigia a porta da tua casa, o inimigo está a bater. Isso não, isso não é de Deus, eu sou cristão, eu sou crente, eu sou santão, é mentira. Mas, gente, isso que a gente tem que cuidar. Depois a gente pode fazer um manual curtinho, prático, de um cristão. Mas o que acontece, irmãos, não é porque Deus está levantando uma nova geração pro trabalho que a antiga também não presta. O que acontece, irmãos? Muitos irmãos não permitem que a próxima geração venha porque eles pensam, vão me deixar de lado. Exato. Mas, irmão, primeiramente, a gente precisa de vocês, porque vocês já trilharam um caminho. Os cristãos, ó, não tô falando mas de não quê. Deixa o ego subir. Mas não deixa o ego. Irmãos,
Vou falar pros irmãos mais velhos agora, que eu amo os idosos. Amo os idosos. Olha, irmãos, a gente precisa ouvir os seus testemunhos. A gente precisa ouvir o que vocês passaram. Vocês são os nossos pais que nos apontam e disseram, a gente passou por aqui. Olha no que deu. A gente precisa que vocês apontem. Agora, por exemplo, vamos descendo as idades. Os de 40, 50, os da meia idade, que normalmente são os líderes da igreja. Busquem isso, busquem já criar discípulos, busquem criar pessoas Exato. que já vão lhe substituir. Moisés já deixou Josué pronto. E o que acontece? Josué devia ter continuado. Ele não continuou? Continua. Viajou e depois disso o povo de Israel caiu em pecado. Portanto que a passagem em Juízes, que eu não vou nem falar que ela é extremamente pesada, que o povo de Israel alcança um ponto horrível, foi um tempo depois de Josué. Ele está no fim de Juízes, aquela passagem, Juízes 21, que é quando o povo de Israel destrói uma tribo inteira. É um pouco depois de Josué, um pouco depois da morte de Josué. Por quê? Porque não tinha líder. E a Bíblia é bem clara, não existia rei em Israel. E o povo fazia o que bem entendia. Então, vocês líderes, vão ser cobrados. Vocês que estão sendo mestres para essa geração, ensinando a palavra, a importância de vocês é conduzir e já preparar o caminho para uma próxima geração. Agora, por exemplo, os que estão sendo discipulados, que são mais ou menos os de... Vamos pegar de 20 a 30 para cima, que estão sendo preparados para assumir cargos maiores de liderança, devem ser receptivos e entender que aquilo ali não é para sua destruição e saber que há um tempo preparado para todas as coisas. E jovens, nós devemos entender o seguinte, que nós somos a força da igreja. Portanto, que Ananias e Safira morreram, quem levou? Os jovens. Ele não levou, falou, o seu Aldaberto, de 70 anos, leva lá. Foram os jovens. É que aquela coisa, né? A gente para olhar assim, ó. Os mais antigos. Por ser mais antigo, a maioria é um pouco soberba. Sim. Os mais jovens também são soberbos por não querer ouvir os mais antigos, por achar que sabem de tudo. Toda geração tem uns. Só que os mais antigos às vezes espantam os mais jovens por criticar, muitas vezes criticar, em vez de trazer para perto e mostrar o caminho. Mostra os dois caminhos, ó, aquele caminho é perdição, esse caminho é salvação. Tu escolhe para onde vai ir. Sim. E os mais jovens, não, eu sou vivido. Irmão, isso que eu vou falar agora, que aqui deve ter mais, acredito que tenha mais jovens. Cara, a Bíblia diz, há tempo para todas as coisas. Irmão, senta e ouve os mais velhos. Senta e fala com eles. Porque acontece, deixa eu falar, cabeça dura não muda. É difícil mudar. Só Cristo para mudar. Mas tu pode chegar perto e ouvir. Sentar ali do lado do irmãozinho de 90 anos e falar, irmão, como é que era no teu tempo? E essa questão, não tem coisa melhor do que ver a pessoa assim, os idosos contando a história da vida deles. Eles sorriem, eles ficam, eu lembro daquela época, coisa assim. Daí tu chega pra ele, depois de ter contado a sua história, e fala dos avivamentos que ele viu, tu fala, vai acontecer de novo. Tu avivou uma chama no coração dele. Então, irmãos, os jovens, vamos voltar um pouquinho, os jovens, paciência, humildade, e entender que as coisas dessa vida vão passar, mas as coisas do reino não vão passar. E as crianças, amem os pais, isso que é pra vocês. Mas, entendeu, gente? A gente tem que cuidar. Porque cada faixa etária tem a sua função na igreja. Nenhuma é mais ou menos importante. Uma igreja sem idosos denuncia uma igreja que tem potencial para uma igreja nova. Uma igreja que tem muito que andar, vai quebrar muita cara. Em nome de Jesus que não quebre, mas vai quebrar muita cara. Uma igreja só de, digamos, o povo de 40 anos ali, é uma igreja que daqui a um tempo vai morrer. Se não preparar os mais jovens. Uma igreja de 30 e poucos anos quer dizer que ela não tem futuro nem passado. Ela está entre nada e nada. Então o que a gente tem que entender, irmãos? Cada um tem sua função dentro da igreja. A gente tem que respeitar o mais velho. E entender que, tipo, cara, o cara já viveu muito. Vamos respeitar eles. E eu falo que é mais fácil de entender, vocês entenderem. E colocando pros jovens, né? Os jovens, né? Você achava que é bonito, tipo, ver um jogador de futebol, lá o Cristiano Ronaldo, ou ver um cantor famoso aí do mundão aí, lá o cantor tal.
Mas já experimentou ver o sobrenatural de Deus? Sim. Irmão. Já experimentou ver como Estevão viu os céus abertos? Já experimentou ver o anjo ou uma sarça pegando fogo falando contigo? Ou até a jumenta mesmo de barro. Já experimentou ver algum milagre de Deus? Ou tu busca mais as coisas do mundo? Do que eu tô. Cara, o momento que nem o João falou, o momento de te aproximar de Deus e ver É o isso. sobrenatural de Deus, você vai ver assim, o quanto tempo você perdeu e o quão bom é Sim. ver o sobrenatural de Deus. Cara, se tu tem problema. A gente pode fazer agora. Que tal a gente fazer um manual agora do cristão? Falar de algumas coisas que o cristão precisa ter. O Joelho. manual do cristão é joelho no chão e boca fechada. Joelho no chão, boca fechada e zóio na Bíblia. Ah, tá. Exato. Zóio na Bíblia. Mas aqui que eu queria falar, gente, a gente precisa entender o seguinte, que tudo que a gente fala tem um efeito. Se a gente falar, não tem um efeito às vezes na pessoa. Por exemplo, você falar palavras de ódio pra alguém, não vai afetar a pessoa. Vai afetar eu. Eu vou regar uma sementinha de ódio no meu coração. Então acontece, irmãos, vamos olhar pra Cristo e tentar ter os pensamentos de Cristo. Muitas vezes vai ter irmãos falando, todo mundo faz. Eu falo, uai, tu saiu do mundo, deixa eu te lembrar. Então acontece, quanto mais cedo a gente perceber isso, mais fácil fica. Controlar a língua não começa na língua, começa no coração e na mente. É que as pessoas, elas confundem uma coisa assim, ó, é um segredinho que eu tô aprendendo e tô botando em prática. É que a gente fala na hora errada. Sim. A gente, no momento de ir, a gente fica quieto. É melhor errar por não falar do que errar falando. E quando a gente for orar pra Deus, a gente coloca tudo nos pés do Senhor. Senhor, eu tô com raiva, eu tô triste, eu queria ter pisoteado o irmão. Pra quê? É pra falar, não fala. Coloca os pés duro, coloca os pés de Deus. Você vai sentir aquele fardo sair. E você vai sentir uma mudança. Sim. Porque não adianta você dizer, eu queria o irmão. Não, teu coração tá dizendo que tu queria pegar o irmão pelo pescoço e sacudir. Sim. Isso que é engraçado. Pros irmãos, a gente fala o mal. Pra Deus, que sabe que a gente é mal, a gente fala o bem. Achando que pode. Achando que é Deus. Deus olhando, acho que eu não vi. Queria pisotear o irmão, agora tá dizendo lá, abençoa o irmão lá. Irmão, a gente tem que... A única pessoa que a gente pode chegar e falar, Deus... Abrir o coração e falar, Deus, olha... Deu vontade de pegar pelo pescoço e fazer que nem Paulo. Deu vontade de seguir a recomendação de Gálatas. Castrar. Mas o que eu ia falar? Gente, isso que é a questão. Pra ele a gente pode falar. Chega pra ele e fala. Chega pra ele e fala assim. Ele vai entender, ele vai te ajudar. O único que pode resolver, o problema é que nem teve um caso aqui. Que a minha mãe tava tendo um problema aí com alguém, não vou falar quem, e foi falar com o pastor. Que se alguém tava dando problema na igreja. O pastor falou, tu é a primeira irmã que me fala isso. O cara fazendo um coisão na igreja. O pastor não sabia porque ninguém falou pra ele. Enquanto teve a minha mãe falou, não sei o que, tá acontecendo isso, ele não sabia disso. Ela falou, não sabia não. Então, tipo, irmãos, o problema da murmuração é que ela não vai no alvo. Ela fica aqui, ó. Exatamente, ela fica só nos murmuradores ali. E quem rodeia as coisas, nós sabemos que quem anda ao derredor esperando alguém aqui possa tragar é Satanás. Então, tipo, tu ficar na volta. Poxa, irmão. Tu tá fazendo basicamente o que Satanás disse. Tu tá rugindo. Fazendo como um leão e não é o leão de Judá. É outro leão. Mas, povo, se encaminhando pro final, já estamos nos minutinhos finais. Aleluia. Eu quero deixar um recadinho pra você. Pro novo e pro velho. Novo cristão e o cristão velho. Pro novo cristão, eu digo assim, a você que tá começando... Dentro da igreja tem pessoas boas e pessoas ruins. Assim como no mundo. Não é só na igreja que é assim. O mundo também é cheio de pessoas boas e pessoas ruins. Procure ficar perto de pessoas boas. Procure se espelhar em pessoas boas. Pessoas que são cheias de Espírito Santo. Colhe do lado dela e aprenda com ela. Não colhe do lado de pessoas murmuradoras, pessoas fofoqueiras, pessoas que reclamam de tudo. E se vierem essas pessoas na tua volta, corta. Fala o seguinte, a pessoa tá falando mal do irmão. Tá, irmão, entendeu? Não vamos falar disso, que isso aqui é contra a Bíblia. Corta. Exatamente. E para os cristãos velhos, não sejam um mau exemplo para os novos. Sejam fonte de inspiração para os mais novos. Incentivem ele a falar em línguas, incentivem eles a buscar os dons espirituais.
incentive, mostre um caminho certo, mostre os dois caminhos, mostre o caminho errado e mostre o caminho certo, e incentive ele a tomar a decisão certa, mostre através de ti mesmo que tomar a decisão de seguir a Cristo é a melhor decisão. Mas não jogue as almas pra rua. A gente gosta de abraçar a alma lá de fora, mas as que estão dentro da igreja a gente ignora e fala mal. Então, para os cristãos velhos, sejam fonte de inspiração para os mais novos. E os mais novos, procurem pessoas retas diante de Cristo para seguir essa caminhada. E toda honra, toda glória seja dada a Deus. E tudo que nós falamos aqui não é acusação, mas por amor. Por amor à igreja e a Deus. Então, como ele começou, eu posso me despedir? Vamos se despedir então? Toda honra, toda glória seja dada a Deus. Oramos pelos irmãos ali. Se alguém precisar de alguma oração, bota nos comentários. De alguma Bíblia também, De alguma Bíblia, coloca nos comentários que a gente arranja, vai fazer alguma coisa. E saiba que apesar dos problemas, a igreja é santa. Apesar dos problemas, a igreja é a noiva de Cristo. E o Espírito Santo vai purificá-la até os últimos dias. Então, fique com Deus e vamos buscar ser mais parecido com Cristo. Se inscreva no canal, Benção. Isso! Esqueci! Dá like também! Like!